Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Ageu capítulo 1, versículo 2. O livro do profeta Ageu começa com uma repreensão divina aos judeus, exortando-os a reconstruir o templo do Senhor. Eles estavam no período pós-exílio, após terem retornado à sua terra natal por decreto do rei Ciro, em 538 a.C. Uma leitura superficial pode sugerir que Deus não se importava com as necessidades habitacionais do seu povo, mas, na realidade, àquela altura, todos já tinham um teto, menos o próprio Deus. Vale destacar que eles não tinham se esquecido do Senhor, mas simplesmente o tinham colocado em último plano. Até havia uma aceitação, mas sem entrega. Para Deus, a questão ia além de não ter uma casa física, aquela atitude refletia a falta de espaço para Ele no coração das pessoas. Isso revela que nem sempre a oposição a Deus se apresenta como uma rebeldia escancarada, às vezes, ela se manifesta como uma concordância sem obediência à velha história do ainda não é o momento. Permita-me dar alguns exemplos. Muitos mergulham na sensualidade e até concordam que ela é destrutiva, mas acham que ainda não é o tempo de abandoná-la. Outros vivem em um contexto de apatia espiritual e até sabem o caminho de volta, mas dizem que ainda não é o tempo de mudança. Sabemos também que a fidelidade a Deus é essencial para uma vida espiritual plena, mas, para muitos, ainda não é o tempo de se comprometer. Embora o povo não estivesse mais cativo na Babilônia, continuava prisioneiro do egoísmo. Isso nos ensina que colocar Deus em primeiro lugar é mais do que uma afirmação filosófica, deve ser uma decisão prática. A batalha de Deus no tempo de Ageu não era por uma casa, mas para vencer o egoísmo no coração humano. Será que ele precisa tirar isso do nosso coração também? Ellen G. White escreveu, essa crescente devoção ao ato de ganhar dinheiro, o egoísmo que o desejo de ganhar produz, que mata a espiritualidade da igreja e remove dela o favor de Deus. Sempre que a cabeça e as mãos estão constantemente ocupadas em planejar e trabalhar arduamente para o acúmulo de riquezas, os reclamos de Deus e da humanidade são esquecidos. Conselhos sobre mordomia, página 16. Que neste sábado seu foco seja adorar exclusivamente ao Senhor.